Este é um dos personagens mais queridos de nossa cidade. Após dirigir veículos de comunicação, sagrou-se como exímio professor e um dos maiores trovadores e poetas de Maringá e região. O episódio de hoje apresentará a vida do querido Antônio Augusto de Assis, o AA de Assis. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Antônio Augusto de Assis nasceu em 7 de abril de 1933, na região montanhosa do município de São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro. Aos 20 anos se mudou para Bauru, em São Paulo. Ficou apenas 1 ano e meio nessa cidade. Desejava mesmo buscar novas oportunidades em uma localidade que vinha sendo divulgada pelos 4 cantos por meio da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Após uma demorada viagem de jipe, ao lado do irmão Luiz, Antônio Augusto de Assis chegou a Maringá no dia 17 de janeiro de 1955. A cidade tinha apenas 7 anos e estava se firmando como município, já que havia sido emancipada no final de 1951. Eu cheguei de jipe com meu irmão e um cunhado dele. Eles vieram me trazer aqui, né? Vim de Bauru, a maior parte da estrada era chão e um poeirão danado, o jipe aberto, né? E nós chegamos, era janeiro, um calor bravo, paramos no bairro Central, que é ali em frente à Praça Napoleão. Era o ponto de encontro de todo mundo em Maringá naquela época, né? E nós paramos ali para tomar um refrigerante, uma coisa, que a gente estava com a sede, todo suado, né? E eu estava na porta com aquele barrigão dele, olhando sei para onde lá, um dos pioneiros mais importantes de Maringá, o Ângelo Planas. E meu irmão já o conhecia lá de Bauru, então foi lá dar um abraço nele e me apresentou ao Planas, dizendo para ele: esse aqui é meu irmão e ele vai ficar aqui, vai morar em Maringá. O Planas me deu um abraço e falou: menino, você está fazendo a coisa mais importante na sua vida, porque isso aqui vai logo ser o melhor lugar do mundo. Eu acreditei e deu certo. Mesmo com a precariedade de uma zona pioneira, Assis ficou impressionado diante de seus habitantes. Eram muito otimistas e aquilo lhe contagiou. Segundo ele mesmo destaca, tornou-se um maringaísta de cara. Este é um termo que alguns maringaenses utilizam para falar bem sobre a cidade. Foi o banho mais bonito da minha vida. O Hotel Esplanada ficava ali na Duque, em frente ao escritório da Companhia Melhoramentos. E nós fomos lá e quando eu caí no chuveiro e aquela água caindo assim e saindo, aquela água barrenta, né? No chão do chuveiro, assim, aquele barro todo, e eu me lavando. Foi o meu batismo como pioneiro em Maringá, né? Na nova cidade, Assis iniciou a vida como gerente de uma pequena autopeças que seu irmão e um cunhado dele haviam comprado. Sozinho, mudou-se para uma casa de madeira que ficava nos fundos deste estabelecimento. Não tinha nenhuma rua calçada, asfaltada aqui, era todo aquele poeirão mesmo. Passando jipe para lá para cá, caminhão de tora, caminhão com saca de café, gente com aquele chapelão de bota. Quando chovia, era um maceiro danado. Eu vim de lugares antigos, né? Lá do estado do Rio, todo lugar velho, chega aqui encontrando um lugar acabando de nascer, ainda sentindo o aroma da mata em volta. O que não era mata, era cafezal, aquela coisa toda.
alguns passando de charrete, a cavalo, não sei, só quem viveu aquele tempo pode ter ideia como aquilo tudo era fantástico, né? E a cor da terra também dava um charme especial, né? Se você vai numa cidade que está nascendo, mas de terra branca, não tem muita coisa assim. Mas aquela terra tinha cheiro de sangue, de raça, correspondendo ao jeito de ser de todas as pessoas que vieram fazer Maringá. Mas seria em outra área que Assis se consagraria na história local. Quando aqui chegou, havia apenas 2 jornais, o Jornal de Circulação Diária e o bissemanário A Hora. Antônio Augusto de Assis, ou A.A. de Assis, como ficou conhecido, conta que um dia, lá em 55, pegou a sua monareta e foi conhecer a redação de A Hora, que ficava numa casinha de madeira na Zona 2. Lá encontrou o Chico de Souza, mistura de gerente, vendedor de anúncios, editor e tudo mais. Apresentou-se e disse que gostava de escrever. De imediato, perguntou se aquele jornal aceitaria colaboração. E eu cheguei lá disse a ele que eu gostava de escrever e queria oferecer a ele uma colaboração, escrever uma crônica por semana, sem remuneração, né? E ele estava apavorado, porque justamente naquele dia o redator-chefe dele tinha ficado doente e não apareceu. E ele queria publicar. Esse redator escrevia o editorial, que era publicado na primeira página do jornal. Ele queria, não queria soltar o jornal sem um editorial. E perguntou para mim: você quer escrever um artigo para mim agora? Eu falei: mas já? É para quê? Eu falei: não, é o editorial. Mas vai falar de quê? Falar do prefeito. Eu falei: mas o que é que eu vou falar do prefeito? Não, mete o pau nele porque as ruas estão esburacadas, porque é isso, que é aquilo. Todo mundo sabe o que é um prefeito numa cidade nova. Eu sentei numa máquina Hamilton, daquelas bem antigas, e escrevi um artigo lá com o que eu imaginei que seria o problema, né? Ele olhou o artigo: mas é justamente isso que eu quero. Chamou o tipo álcool, mandou compor, no jornal era composto aí, né? Tipo, né? Mandou imprimir aquilo e saiu no dia seguinte aquele jornal criticando o prefeito que eu nem conhecia, né? Daí uns 30 dias mais ou menos, houve uma inauguração de qualquer coisa aqui, e eu fui lá e o prefeito estava. Eu me aproximei dele, porque dizia que eu gostaria de conhecer, de apertar a mão dele. Ele me deu um abraço sem me conhecer também, e estava uma roda assim. Eu entrei na conversa dele, achei um sujeito super simpático e me deu aquele remorso. Como é que eu vou falar, criticar um cara tão bacana, né? Antônio Augusto de Assis viu de perto a segunda eleição do município, que ocorreu no final de 56. Transferindo o seu título, atuou como mesário no dia das votações que elegeram Américo Dias Ferraz como prefeito de Maringá. Assim foi se integrando à sociedade local. Participou de várias instituições, como o Grêmio dos Comerciários, que foi um clube criado para atender os empregados de todo o comércio local. Sua sede ficava na então Rua Aquidabã, hoje Nel Alves Martins, próximo da Avenida São Paulo. Então, quando eu cheguei, havia 2 clubes aqui. Um era o clube lá na Avenida São Paulo, onde é hoje o Mufato, aí perto da entrada do Parque do Igá. E na Rua Nel Martins, ao lado, quase na esquina, tinha outro barracão que era o Grêmio dos Comerciários. E esses dois, não é que rivalizavam, um completava o outro. O dia que tinha baile num, não tinha no outro. E eu fui lá e fiquei sócio do Grêmio, mas logo houve uma eleição, o presidente era o Ivo Lagoano Pacheco, mas ele disse que ele não tinha tempo, ele queria ele aceitou ser presidente só para começar o clube.
Aí convocou uma nova diretoria, assumiu o Éder Nonino. Nas horas vagas, Antônio Augusto de Assis foi se envolvendo cada vez mais com a imprensa local, onde publicava as suas crônicas. Mas a dedicação se deu quando Manuel Tavares lançou a Tribuna de Maringá. Nas primeiras edições daquele impresso, o redator principal era o poeta Ari de Lima, que, entretanto, muito ocupado com os compromissos de professor, não pôde continuar. Por insistência de Manuel Tavares, Assis aceitou a chefia de redação, dando início a um trabalho jornalístico que marcou época. Por meio das edições de A Tribuna de Maringá, foram revelados alguns dos mais brilhantes jornalistas da época. Ao mesmo tempo em que atuou neste jornal, Antônio Augusto de Assis assumiu com Aristeu Brandespin o desafio de produzir a primeira revista da cidade, a Maringá Ilustrada, cuja edição inaugural chegou às bancas em agosto de 57. Aquela publicação apresentou uma série de biografias de personagens locais, reportagens sobre a festa do 10º aniversário de Maringá, fotos de homens e mulheres de destaque na sociedade, a cobertura da chegada do primeiro bispo da diocese, Dom Jaime Luiz Coelho, entre outros detalhes. É um impresso de grande relevância para a história local. A publicação teve continuidade, mas Brandespin era um homem arrojado e achou que o nome Maringá Ilustrada restringia o âmbito do impresso. Mudou então para NP, sigla de Norte do Paraná em Revista, e por fim passou ao nome definitivo, NP, de Novo Paraná. E ela circulou enquanto Aristeu estava vivo, né? Mas quem tem a coleção dessa NP tem um tesouro na mão. Antônio Augusto de Assis participou sem dúvidas dos principais eventos da cidade. Entre um dos de maior relevância, vale destacar a vinda do músico e compositor Gilberto de Carvalho, quando houve a inauguração da via com o seu nome, em abril de 59. Na oportunidade, a então Rua Bandeirantes passaria a ser conhecida como Rua Gilberto de Carvalho. Claro, Assis não só integrou aquela solenidade, como depois se tornaria próximo do músico uberabense. Primeiro, eu estava com Aristeu almoçando no Palace Hotel, tinha um restaurante. E veio aqui, passou por aqui para Maringá, um jornalista de São Paulo que era amigo do Aristeu. E nós fomos almoçar com esse jornalista lá no restaurante do Palace. E o jornalista perguntou, onde é que é a Rua Gilberto de Carvalho? Eu quero fotografar essa rua. Mas não tem Rua Gilberto de Carvalho aqui. Ele falou, mas porque o homem deu o nome para a cidade e não tem uma rua com o nome dele. Você tem toda razão. Vamos começar uma campanha para que, quando você voltar aqui, já poder fotografar a rua. E aí eu escrevi na NP uma crônica sugerindo à Câmara de Vereadores que criasse a Rua Gilberto de Carvalho, que a cidade tinha essa dívida com o homem que deu o nome para a cidade, né? O vereador Alceu Aore era o presidente da Câmara e ele mesmo assumiu o projeto, né? Eu até ajudei a escrever o projeto. Ele apresentou na Câmara, foi aprovado por unanimidade. O prefeito Américo sancionou com toda alegria, né? E aí, criado a rua oficialmente, o prefeito mandou um ofício para o Gilberto convidando para ele vir inaugurar. A cidade toda se mobilizou. O Gilberto, na época, era um compositor muito famoso. Ele tinha um repertório muito bom, né? E essa canção Maringá era sucesso nacional e internacional. Então a população conhecia o Gilberto de nome. E eles fizeram uma placa de bronze com a rua Gilberto de Carvalho, na esquina da Companhia Melhoramentos, ali na Duque, com a rua Gilberto. Né? E juntou uma multidãozinha lá, aquela multidão cantando Maringá, Maringá,
aqueles discursos de praxe, banda de música. Foi um dia histórico na cidade, né? Também em 59, Assis publicou o primeiro livro de Maringá. Trata-se de um conjunto de poesias chamado Robson. Inclusive, recentemente, os originais desta obra foram tombados como patrimônio histórico material do município de Maringá. Eu tinha na tribuna um cantinho lá em que eu publicava toda semana um poema e assinava com o pseudônimo Robson. Até que eu resolvi juntar aqueles poemas e formar um livrinho. E como o Robson já era conhecido dos leitores como pseudônimo, né? Eu simplesmente dei ao livro o nome de Robson. E esse livrinho foi feito dentro da redação da tribuna, com papel oferecido de graça pela revista NP. No início de 1965, Ademar Schiavone assumiu a gerência da Rádio Cultura de Maringá e convidou Assis para trabalhar com ele. Alguns meses depois, Joaquim Dutra, um dos diretores da rádio, arrendou a Folha do Norte, que era a propriedade do bispo Dom Jaime Luiz Coelho. O impresso havia interrompido as atividades na oportunidade. Foi dessa forma que Assis tornou-se responsável pela redação daquele moderno jornal, que tinha equipamento bastante avançado para a época. Assim, dentro de pouco tempo, o matutino voltou às bancas. Com um grande time de profissionais, a Folha do Norte do Paraná conseguiu desenvolver um trabalho importante durante mais de 10 anos. Embora aquele tenha sido um período difícil, porque coincidiu com a época dos governos militares, que impunham forte censura à imprensa. Bom, ali eu tive na Folha de 65 até 77. Era justamente aquele período mais duro do regime militar, né? A gente tinha que ter muito cuidado com tudo que escrevia, porque era perigoso, né? De vez em quando a gente recebia um telefonema de um deles: isso não pode falar, isso tá, fulano de tal, você não pode falar dele nem bem nem mal, né? Assim, por exemplo, como o jornal era ligado à Mitra, eles usaram um dia telefonado para não escrever nada sobre Dom Helder Câmara, nem a favor nem contra. e tinha essas coisas. Mas como o jornal tratava mais de assuntos municipais da região e também em âmbito estadual, não deu tanto problema, porque a gente não mexia quase com nada com o noticiário nacional. E também era um jornal que não tinha capacidade para derrubar governo nenhum, né? Mas outra área que também sempre lhe atraiu foi a poesia. Aficionado pelo tema, ao lado do amigo e empresário Divanir Braz Palma, Assis tratou de viabilizar uma importante publicação do gênero. A Coletânea dos Poetas de Maringá foi publicada pela editora Rui Barbosa em 1966. E criou aqui uma editora que tinha ele, né? Ele comprou uma Kombi velha, que servia de escritório, e deu o nome de Editora Rui Barbosa. E essa coletânea ele esperava ganhar um pouquinho de dinheiro, mas ele não tinha dinheiro para fazer, né? O que ele fez? Ele foi na Caixa Econômica pedir financiamento. Aqui em Maringá disseram que não podia fazer aqui, mas que ele fosse a Curitiba, que a Caixa tinha uma carteira lá para financiar obras culturais. Ele foi lá, por sorte, o diretor dessa carteira era um jornalista e poeta, que eu não sei por que esse chamava Vanderlei Dias. Esse cidadão simpatizou com a ideia e falou: eu vou financiar. E emprestou o dinheiro para o Divanir para fazer essa coletânea. E ele fez no peito e na raça. E me convidou para organizar os textos, né? Eu catei os escritores de Maringá, que já existia aqui uns 20 ou 30 que escreviam alguma coisa, juntamos aqueles textos e fizemos a coletânea.
Ele publicou, não sei se 1000 exemplares, uma coisa assim, e saía vendendo aqueles livros nas empresas, né? E conseguiu, no fim deu até algum lucrinho para ele. Aquela foi uma estratégia que se materializou para absorver a efervescência literária da cidade. Assis ficou na Folha do Norte do Paraná até 77. Após esse período na imprensa, tornou-se professor, primeiro no Colégio Santa Cruz, depois no Departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá. Aposentado desde 97, escreveu diversos livros e integrou outras coletâneas. Também participou da União dos Escritores de Maringá, a qual deu bases para o surgimento da Academia de Letras de Maringá em 7 de setembro de 1997, da qual é integrante e fundador. Com uma trajetória invejável na literatura, produziu milhares de trovas e poesias, conquistando prêmios de todas as distinções. O trovador, que recebeu o título de Cidadão Benemérito de Maringá em 2011, foi agraciado com a honraria máxima do município em agosto de 2023. Antônio Augusto de Assis recebeu a comenda Dom Jaime Luiz Coelho da Câmara Municipal, em reconhecimento à sua trajetória em nossa cidade. É minha vida, né? Eu nunca, literatura nunca me deu dinheiro, eu nunca ganhei um tostão com livro, mas me deu fôlego para gostar de viver, né? Você conhecia a história do professor Antônio Augusto de Assis? Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite e ative o sininho para receber nossas notificações, afinal, toda semana traremos um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!